Olá, queridos acadêmicos da Faculdade de SMG, do curso de Pedagogia e da disciplina Metodologia Língua Portuguesa, né? Vamos falar um pouco hoje sobre a prática de análise linguística nas aulas de língua portuguesa. Esse é o tema dessa... o artigo está... essa aula está baseada num artigo, né, que já está disponibilizado para vocês aí, assim como também está disponibilizado também o PowerPoint, todas as atividades, né, da disciplina foram todas disponibilizadas, né, desde a semana passada. Você já tem aí para fazer o fórum, né, que alguns já estão respondendo, também a atividade avaliativa objetiva, também a avaliativa objetiva já estão sendo respondidas por alguns, né. Espero que todos terminem essas avaliações, né, logo, né, e preparando-se para a prova já do final do bimestre, né. Então, a gramática tradicional e a prática da linguística, vamos falar um pouco sobre isso aqui. No caso, né, que a sessão objetiva vamos discutir sobre o papel protagonista da gramática tradicional nas aulas de língua portuguesa e nas mudanças que têm sido propostas, né, de forma sistemática desde a década de 80 para cá, em torno das práticas de ensino de aprendizagem da língua e linguagem na escola de educação básica aqui no Brasil, né. Então, foi organizando sessões com 2 momentos, uma subseção que traz reverberações do embate entre os discursos da tradição e o discurso da mudança, da construção de um caminho operacional reflexivo para o trabalho da língua e linguagem das aulas de língua portuguesa, uma subseção que traz a explicação teórico-metodológica em torno da proposta de análise linguística como uma das básicas do ensino e aprendizagem da língua portuguesa na escola. O discurso da tradição e o discurso da mudança, por uma abordagem operacional e reflexiva. Esse é o segundo tópico, né? Ele é explicado por Brito, que é a necessidade de ressignação do ensino da língua portuguesa no Brasil antiga e convergente ao processo de escolarização universal que se instaurou como uma política pública no mundo a partir do ano de 1920. Está errado ali, né? O número ali. 1920. Vou acertar isso aí, então. Tá certinho. Agora sim. Vamos a partir do Geraldi, né? A esse respeito, esclarece que, pela democratização do ensino, que é uma necessidade e um grande bem, tiver acesso a ele largas camadas da população antes marginalizadas. A democratização, ainda que falsa, trouxe ao seu bojo outra clientela. De repente, não damos aula só para aqueles que pertencem ao grupo, ao nosso grupo social. Representantes de outros grupos estão sentados nas bancas escolares. Antigamente, os professores eram de elite cultural e os alunos da elite social. Então, antigamente era, vamos dizer, quem assistia às aulas eram ricos, pessoal culto, né? E os pobres ficavam marginados, né? A essa questão. Então era a cultura antes, a educação era de elite e só era dada para os da sociedade também elite, era elitizado antes, né? Isso aí mudou com o tempo, né? Ainda bem, né? Brito historiciza que a nova crítica do ensino português, mesmo com as ações de mudanças iniciadas a partir da década de 20, com Anísio Teixeira, apenas se estabeleceria constantemente em meados da década de 70, veja só, 50 anos depois, a partir de um empenho pela retomada de modelos teóricos de estudos de língua portuguesa, principalmente ligados às ideias produzidas pelo crescimento dos programas de pós-graduação, em especial na região sudeste do país, onde cresceu, né? A USP nasceu em São Paulo, que hoje é a maior instituição do país, né? E várias universidades grandes foram desenvolvidas no sudeste, começou no Rio de Janeiro, né? Depois São Paulo, Minas Gerais, né? Aí depois espalhou para o sul do país e outras partes do Brasil também, né? Então começou-se ali. Além disso, como nos localiza o autor, já a partir da primeira metade dos anos 80, expandiram-se as linhas editoriais de bibliografia crítica. Organiza o seu encontros de especialistas,
Amplie seu oferecimento de curso de extensão e formação de professor. Então, nesse momento, situa-se forma de plurais de aversão, reputação do ensino da gramática tradicional. Já vimos em lições passadas sobre essa questão. Dentre as principais críticas ao ensino da língua portuguesa, sob a perspectiva da gramática tradicional, segundo Brito, estavam como avalia o autor, ainda estão a indefinição quanto à finalidade do ato de ensinar. Ensinar para quê? A valorização da norma culta e da escrita, bem como a insistência de exceção no ensino da norma, ao invés de privilégio da regularidade, com consequente abandono das e o preconceito contra as formas de oralidade. Questão de variação linguística. A descontextualização e a falta de sentido das atividades de leitura e produção textual. A falta de consistência e adequação às realidades e teoria gramatical subjacente às gramáticas escolares. A falta de vínculo claro entre a metalinguagem e a prática efetiva de análise linguística, que se limita ao exercício mecânico da identificação de fragmentos linguísticos. É a desconsideração das descobertas e a elaboração da linguística contemporânea. Esses são os fatores. Antunes, em 2003, na procura de refletir sobre a prática de aula de português, ratifica as críticas elencadas por Brito, mesmo que seja, segundo a autora, tenhamos sinais de mudança. Antunes explica que um exame mais cuidadoso de como o estudo da língua portuguesa acontece revela a persistência de uma prática pedagógica que ainda mantém a perspectiva reducionista do estudo da palavra e da frase descontextualizadas. Ainda completa que, embora muitas ações institucionais já se tenham desenvolvido, infelizmente ainda não ultrapassam o domínio iniciativas sistemáticas eventuais e isoladas. Então, para o autor, o trabalho com a gramática na Escola de Educação Básica ainda reproduz uma gramática descontextualizada, uma gramática fragmentada, uma gramática de irrelevância, uma gramática taxonômica e conceitual, uma gramática flexível e engessada, uma gramática prescritiva e petrificada. Em síntese, uma gramática que não tem como apoio o uso da língua em textos reais, isto é, as manifestações textuais da comunicação funcional. Em resposta a essas inquietações em torno do papel do protagonista da gramática tradicional nas aulas de língua portuguesa na Escola de Educação Básica, Brito retoma a exposição de Frank e Geraldi acerca das perspectivas de entender o ensino da língua portuguesa a um só tempo, operacional reflexivo, que parte da reflexão sobre o modo como o sujeito constrói conhecimento sobre a língua. Afinal, o que é prática de análise linguística? Geraldi, ao discutir unidades básicas do ensino em português, o texto da sala de aula explica que o uso da expressão prática de análise linguística não se deve ao mero gosto por novas tecnologias. A análise linguística inclui também tanto o trabalho sobre questões tradicionais da gramática, quanto questões amplas a propósito do texto, entre as quais vale a pena citar coesão e coerência, términos do texto, adequação do texto aos objetivos pretendidos, análise dos recursos expressivos utilizados, metáfora, metonímias, paráfrases, citações, discursos diretos e indiretos, organização e inclusão de informações e outros. Essencialmente, a prática de análise linguística não poderá limitar-se à higienização do texto do aluno em seus aspectos gramaticais e ortográficos, limitando-se a correções. Trata-se de trabalhar com o aluno o seu texto para que ele atinja seus objetivos junto aos leitores que se destina. O objetivo da análise linguística é a reescrita do texto do aluno. Isso não exclui, obviamente, a possibilidade de nessas aulas o professor organizar atividades sobre o tema escolhido, mostrando com essas atividades os aspectos sistemáticos da língua portuguesa. Parece-nos oportuno ressaltar 3 questões a partir das explicações de Geraldi sobre a prática da análise linguística. A primeira, nos diz respeito ao fato que a análise linguística não se caracteriza com uma nova terminologia para o uso gramatical, nessa seção, análise a partir dos pressupostos da gramática tradicional especificamente. A segunda questão diz respeito à prática de análise linguística mediada a partir de produções textuais do aluno. E a terceira questão, por sua vez, diz respeito à ao imbricamento de 3 atividades engendradas na prática da análise linguística que, de forma implícita, são textualizadas na expressão geral. As atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas. Assim como a expressão geral, podemos compreender que a prática da análise linguística pressupõe um trabalho de análise de recursos léxicos, gramaticais, textuais, enunciativos, discursivos em textos enunciados
sem excluir a gramática tradicional, mas retomando-a criticamente, a fim de entender o agenciamento dos digitais recursos por sujeitos engajados em situações de interação social para realizar seu projeto de dizer. Um trabalho de análise de tais recursos a partir de textos anunciados de alunos e de textos anunciados de outrem. Um trabalho de análise de tais recursos a partir de imbricamento entre atividades linguísticas, científicas e metalinguísticas. Ainda na voz de Geraldi, compreendemos a prática de análise linguística como um conjunto de atividades que tomam uma das características da linguagem como objetivo, o fato dela poder remeter a si própria, ou ainda, excluir-se nas atividades de análise linguística as reflexões sobre as estratégias do dizer de sujeitos em situações específicas de interlocução. A partir do que já estudamos, né, tem um quadro para que vocês possam ver como fica esse quadro, né, sobre o que foi estudado. Só um minutinho. Então, no quadro vemos assim, em especial sua matriz da gramática tradicional e prática de análise linguística. Temos, primeiro, prática de análise gramatical e segundo, prática de análise linguística. Vamos ver as duas. A gramatical, né, e a linguística. Atividades sob panorama conceitual, essa é a gramatical. A linguística, atividades sob panorama de uso agentivo, reflexivo e recursos da língua. A gramatical, práticas de leitura de escritas secundárias. A linguística, integração entre leitura, escrita e análise linguística. A gramatical, inconsistência explicativa e analítica. A linguística, explicação e análise a partir de imbricamento entre uso e reflexão sobre o contexto de uso. A gramatical, atividades pseudocomunicativas descontextualizadas. A linguística, atividades ancoradas nos usos reais da língua. A gramatical, ênfase na mecanicidade e na memorização. A linguística, ênfase nas relações entre uso e reflexão sobre o uso. A gramatical, foco na estrutura e na forma. A linguística, foco na relação entre uso e forma. A gramatical, a unidade de análise é a oração. A linguística, a unidade de análise é o texto enunciado. A gramatical, texto como pretexto. A linguística, texto enunciado como âncora. A gramatical, ênfase no prescrito. A linguística, ênfase no produtivo. A gramatical, estudo repetitivo e exaustivo. A linguística, estudo sequencial e funcional. A gramatical, pedagogia tradicional. A linguística, pedagogia crítica. A gramatical, abordagem teórico-conceitual e taxonômica. A linguística, abordagem operacional e reflexiva. A gramática, atravessam-se discursos centrípetos. E a linguística, ancora-se em discursos centrífudos. Então, compartilhando com Mendonça, no caso, o pressuposto de que o quadro comparativo que foi lido agora para vocês tem propósitos ilustrativos apenas. Portanto, ao reduzir o fenômeno e focar apenas o que é normalmente observado, ela não pretende abarcar a multiplicidade de procedimentos utilizados de fato em sala de aula, inclusive a mescla de perspectivas. Assim, o quadro 1 que vimos, retoma as principais diferenças entre as abordagens de uma análise essencialmente focada nos pressupostos da gramática tradicional e da gramática da análise linguística, na prática da análise linguística. O tópico. Prática da análise linguística sobre a perspectiva enunciativa discursiva. Vamos trabalhar um pouco sobre Bático. Nessa sessão, nosso objetivo é primeiramente situar a perspectiva dialógica em relação às diferentes perspectivas de estudo de enunciação. Em um segundo momento, dado o recorte teórico epistemológico que nos interessamos, discutir como podemos compreender a prática da análise linguística mediada por textos enunciados típicos, gênero discurso, sob o matiz dialógico. Então, teorias enunciativas e gramaticais. Diversas perspectivas no estudo linguístico têm se ocupado da enunciação. Diferentes pesquisadores, a esse respeito, buscaram mapear a heterogeneidade nesse campo de estudos. Então, Fuchs, em 85, por exemplo, afirma que haveria duas vertentes da abordagem enunciativista do estudo da linguagem. Primeira, a abordagem em sentido restrito ou neo-estruturalista, ou neo-estruturalista,
que considera os subsistemas de unidades e as formas de língua. E o segundo, que é a abordagem em sentido amplo ou pragmaticista, que recorre a conceitos lógico-linguísticos, aos atos da fala ou às peculiaridades, especificações da interação. Flores de Teixeira, por sua vez, apresenta uma inclusão e diferentes perspectivas sobre a égide de duas questões. A. Perspectivas que devem ter relação com as ideias de Ferdinand de Saussure. E B. Perspectivas que devem contribuir para o estabelecimento de um pensamento sobre a enunciação na linguagem. Para os autores haveria a abordagem pós-sassuriana, com o estudo de Charles Bailey, a abordagem linguística e comunicação com o estudo de Roman Jakobson, a abordagem linguística enunciativa com o estudo de Emily Benevister, a abordagem dialógica com os escritos do círculo de Bakhtin, a abordagem de semântica argumentativa com os postulados de Oswald Ducrot e a abordagem meta-enunciativa com estudos de Altier Revus. Mesmo com extensamentos e aproximações, tais perspectivas, de forma geral, compreendem que estudar a linguagem do prisma de uma teoria de enunciação é estudá-la do ponto de vista semântico. Dessa forma, todos os níveis da análise linguística estão submetidos aos sentidos. Em termos gerais, a linguística da enunciação toma para si não apenas o estudo das marcas formais no enunciado, mas refere-se ao processo de sua produção, ao sujeito, tempo e espaço. A linguística da enunciação deve centrar-se no estudo das representações do sujeito que enuncia e não no próprio sujeito, objeto de outras áreas. Então, como pontuado, o estudo da linguagem, sob as lentes da enunciação, não exclui as marcas formais da língua, mas as analisa a partir de suas condições sociais de produção, o que implica, entre outras questões, considerar o sujeito que enuncia em situações específicas de interação nas quais se engaja com outro. Bakhtin, Volotinov, sobre as pesquisas dialógicas, ratifica essa posição nas explicações endereçadas à ordem metodológica para o estudo da língua. Segundo essa ordem, o analista parte inicialmente dos tipos de interação verbal em ligação com suas condições concretas. No segundo momento, analisa as formas de enunciações em ligação estreita com as condições e, ao final, a partir das etapas precedentes, examina as formas da língua. Volotinov, ao descrever a construção da enunciação, que interessa o movimento analítico que parte do curso de comunicação verbal para as formas da língua, explicando que a unidade da real da linguagem, o enunciado, precisa ser investigado partindo do intercâmbio comunicativo social, perpassando pela especificidade das situações de interação verbal e pelas formas típicas dos enunciados. O gênero do discurso a partir dessa etapa e analisando as formas gramaticais da língua. Assim, cada enunciação compreende, além da parte verbal expressa, também uma parte extraverbal não expressa, segundo Volotinov. E uma não deve excluir a outra quando analisamos a linguagem sob o prisma da enunciação. Além disso, cada tipo de intercâmbio comunicativo referido anteriormente organiza, constrói e completa sua maneira a forma gramatical e estilística da enunciação, sua estrutura tipo, que chamaremos de a partir de gênero. Foco, no caso da prospecção, que vamos falar sobre isso. Então, a prática da linguagem da análise linguística mediada por textos enunciados típicos. Então, há diferentes matizes para compreender o conceito de gramática, segundo Frank, Possente, Martelota. Além disso, em resposta à prática do estudo da língua-linguagem, a partir dos preceitos da gramática tradicional a partir de 1980, sistematicamente, novos caminhos, à luz de uma abordagem operacional reflexiva, ascenderam para o ensino e a aprendizagem da linguagem na escola de educação básica, a partir de integração de produção de texto, de leitura de texto e da análise linguística. Então, ainda dadas as pluralidades dos campos tecnológicos envoltos nas associações, diferentes perspectivas têm apresentado os pressupostos analíticos para o trabalho com a língua em uso, dentre vários, a perspectiva ideológica do ciclo de Bakhtin. O Volotinov ratifica a natureza social da língua-linguagem, explicando que a linguagem humana é um fenômeno de duas faces.
Cada enunciação pressupõe para realizar-se a existência não só de um falante, mas também de um ouvinte. Com isso, a língua não deve ser vista como estrutura imóvel, fixada em regras, um produto petrificado, posto que ela se move continuamente e o seu desenvolvimento segue aquele da vida social, segundo o próprio Volotinov. Volotinov também explica que a orientação social é uma força vivas organizadoras que, junto com a situação da enunciação, constitui não só a forma estilística, mas também a estrutura puramente gramatical da enunciação. Além disso, para o autor, essa orientação é o que determina relativamente a forma da enunciação a partir dos três elementos constitutivos: os sons expressivos, a entonação, a seleção de palavras e a disposição de palavras no interior da enunciação. Medvedev, a respeito da orientação social para o estudo da língua e linguagem, explica que o que falta é justamente um estudo sociólogo elaborado sobre as particularidades específicas do material, das formas e do propósito de cada campo da criação ideológica. E completa esclarecendo que a partir do estudo sociológico da linguagem será possível compreendermos o fenômeno ideológico na sua realização concreta, que é sempre material e histórico. Em outras palavras, para o autor, qualquer enunciado é um ato social. Medvedev ainda explica que todo enunciado tem uma totalidade típica, uma forma típica do todo, o gênero do discurso. Por ser uma forma típica do todo, do relativo acabamento do enunciado, o significado construtivo de cada elemento somente pode ser compreendido na relação com o gênero. Bakhtin, ao tratar da questão enunciada, esclarece que todos os usos da língua e linguagem estão estritamente relacionados às especificidades das esferas de atividade humana. Com isso, para Bakhtin, a orientação social da construção enunciativa pressupõe, entre outras questões, a compreensão do enunciado como unidade real da comunicação discursiva, isto é, o estudo do enunciado permitirá compreender de modo mais correto também a natureza das unidades da língua, enquanto sistema, as palavras e as orações. A esse respeito, Bakhtin nos esclarece que os enunciados como unidades de comunicação discursiva, unidades reais, distinguem-se das orações como unidade da língua, unidades convencionais, em função de quatro peculiaridades a saber: a ancoragem na situação do interlocutivo, a alternância de sujeitos da fala, a conclusibilidade e a expressividade. Todo enunciado ancora-se numa situação específica de interação social, o que pressupõe a participação do sujeito que se engajam de sujeitos que se engajam em relações intersubjetivas social, histórica e culturalmente situadas. Além disso, os limites do enunciado concreto são definidos pela alternância dos sujeitos da fala, mesmo que não estejam face a face, mas em relações potenciais. A conclusibilidade corresponde ao relativo acabamento do enunciado e à possibilidade de responder a ele, o que invoca a exauribilidade semântico-objetal do tema, objetivo discursivo a ser tematizado, a vontade discursiva do sujeito, seu querer dizer e as formas típicas dos enunciados no gênero do discurso. A partir disso, podemos compreender que os gêneros não apenas são formas relativamente estáveis e típicas de enunciados, como também formas típicas de construção de todo enunciativo. Isso porque a língua materna, na sua composição, vocabulário e sua estrutura gramatical, não chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas, mas de enunciações. Do Bakhtin. Partindo do que discutimos até então, defendemos que a tese de que a prática da análise linguística integrada às práticas de produção de textos e de leitura seja mediada por textos enunciados típicos, por gêneros do discurso nas aulas de língua portuguesa, posto que, ao nos posicionarmos sob esse prisma, estaremos, dentre outras questões, compreendendo a linguagem, sua orientação social, o que implica trabalhar com língua e linguagem em uso ancorada em situações de interação social especificadas. Entender os enunciados como unidades reais da comunicação discursiva, diferentemente das orações como unidades convencionais da língua. Compreender como os recursos linguísticos, lexicais, gramaticais, textuais, enunciativo e discursivo são agenciados por sujeitos em seus enunciados sob o colorido do
das posições ideológico-axiológicas e reconhecer que, ao nos utilizarmos da língua-linguagem nas diferentes interações, a fim de realizarmos nossos próprios projetos de dizer, nos utilizamos de formas típicas, gêneros discursos que são referenciais, enunciativos, discursivos para a escolha de todos os recursos linguísticos. Em suma, a escolha de todos os recursos linguísticos é sempre agenciada pelo sujeito sobre a orientação social e materializada concretamente na forma de texto enunciados típicos, que não apenas refletem, como também retratam sentidos legitimados ideológico e axiologicamente no interior das esferas da atividade humana. Defendemos, em conclusão, uma prática de análise linguística a partir dos olhos do gênero, segundo Medvedev. Diversos discursos, pesquisas, especialmente em linguística aplicada, têm se debruçado ao estudo do gênero discursos textuais, dentre os quais, dentre os vários caminhos, há rotas endereçadas às práticas de ensino e de aprendizagem da língua-linguagem na escola de educação básica. Sob essa perspectiva última, investigações têm procurado discutir questões em torno da prática de leitura, de escrita e de análise linguística com uma especial recorrência às duas primeiras. Com isso, nosso foco recai sobre a prática da análise linguística. Compreender a prática da análise linguística sobre o referencial do gênero do discurso reitera o que Bakhtin explica sobre os caminhos outros para a gramática em contexto de escolarização. Para o autor, dentre outras questões, as formas gramaticais não podem ser estudadas sem que se leve sempre em conta o seu significado estilístico. Quando isolado dos aspectos semânticos e estilísticos da língua, a gramática inevitavelmente degenera em escolasticismo. Toda forma gramatical é, ao mesmo tempo, um meio de representação. Por isso, todas essas formas podem e devem ser analisadas do ponto de vista das possibilidades de representação e expressão, isto é, esclarecidas e avaliadas numa perspectiva estilística. Dessa forma, nós acreditamos, como já dito antes, numa ressignação em torno do trabalho com a língua-linguagem na escola de língua portuguesa, especificamente através da prática de análise linguística. Nós acreditamos no trabalho com o uso e reflexão operacional e reflexivo, portanto, sob a matiz do gênero do discurso, enunciados relativamente, sábios, que não apenas regularizam e significam nossas interações, como refletem e retratam aspectos da realidade social. Dentro dos caminhos, entendemos a prática de análise linguística a partir de atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas, voltadas à inter-relação entre o que se diz e o como se diz em quais situações. Em outras palavras, uma prática de análise linguística integrada ao conteúdo temático, ao estilo e à composição dos gêneros do discurso, visando não apenas compreender o gerenciamento dos recursos linguísticos, textuais, enunciativos, sentidos discursivos, como, sobretudo, como tais recursos recebem o colorido da atmosfera ideológica e psicológica na situação de interação. Então, terminando, Então, diversas discussões nos últimos 30 anos têm se voltado de forma sistemática ao ensino da linguagem, à prática de textos e a integração dos eixos do uso das reflexões a partir do trabalho com a leitura, escrita e análise linguística. Nesse artigo, endereçamos-nos à discussão de forma situada e correspondente nas posições que orbitam o trabalho com a prática de análise linguística nas aulas de língua portuguesa em contexto de educação básica. Reconhecemos os vários caminhos expostos, ancoragem e perspectivas. Então, aqui, associamos-nos a uma prática de análise linguística a partir dos textos enunciados típicos, não apenas procurando compreender a língua-linguagem sobre o matiz social, mas, sobretudo, almejando colaborar para a desestabilizações que se engendram na atmosfera axiológica do discurso da tradição, em especial concernente ao trabalho com a gramática tradicional, conceitual, taxonômica, perspectiva na escola. Então, tá? Bom, terminamos nessa apresentação, E vocês aí não esqueçam de, o artigo está disponibilizado, não esqueçam de fazer as atividades que estão ali, as questões, mínima para vocês, essas questões, como sempre, vocês já sabem, estão baseadas no fórum, nessa atividade
avaliativa objetiva estão baseadas no fórum, no artigo está no fórum. Então vocês leem no fórum, comentando no fórum, vocês já ganham a presença de vocês, e se vocês também fazendo atividade, vocês já ganham seus pontos também, né? Então para somar com a prova final. Não esqueça disso. Então até a próxima aula.